Bom pessoal, hoje nós vamos aprender a como realizar uma análise básica, de teste do computador, PC ou desktop quando ele não liga, ou seja, você aperta o botão Power, você consegue ouvir que a fonte está funcionando ali, está girando o cooler dela, você consegue ver e ouvir que o cooler está girando e funcionando normalmente, porém ele não dá vídeo, ou seja, ele não dá imagem para a tela do computador. Então hoje nós vamos aprender a como realizar esse diagnóstico básico, rápido e preciso. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, gente, estamos aqui com o kit placa-mãe, a gente removeu do computador e aí agora a gente vai fazer a análise técnica, Então pegamos a fonte em questão do mesmo computador, conectamos os principais fios e com ele na tomada, não ligamos ainda o computador. O principal motivo desse diagnóstico é identificar com ela após ligada, aqui ela está só com as conexões todas inseridas aí, e a gente está analisando cada voltagem. Esse é um pequeno esquema que mostra quais são os fios que a gente vai testar. No caso é o primeiro laranja da esquerda e o PW underline on. Esses são os fios que nós vamos testar, para detectar o porquê que ele liga, gira tudo e não dá o vídeo, certo? Então vamos lá. Você percebe que no multímetro ele está fazendo as medições, aparentemente está tudo dentro dos padrões de voltagem, sem ligar a fonte, ou seja, ele está em modo aí desligado, está só com a fonte conectada. E aí a gente vai correr atrás agora para analisar. Você percebe que ele já detectou ali que o PWR on ele não está gerando voltagem, ele só vai gerar voltagem quando ligar. Então agora nós vamos ligar a placa, ou seja, vamos ligar o computador. Você vai perceber duas coisas principais quando ele ligar o computador, veja só. Então aqui, a partir do momento que a gente liga, você vê que o cooler gira, a fonte acionou, porém ele não está dando vídeo. Já era para ter dado vídeo ali, ele não está dando. Então a gente já sabe que tem um probleminha aí. Então a gente vai agora começar a fazer as medições com o computador ligado, Ou seja, ele vai medir aquele primeiro pino ali do fio, está dentro dos padrões. E quando ele chega, vai medir o segundo ali que é o preto, quando ele chega no cinza, olha o cinza quando está dando, 00.18, ou seja, ele não está funcionando corretamente. Ele deveria estar dando aí 5.5 volts. Então a gente já sabe aí que o problema está na fonte, praticamente, Mas para a gente concluir essa análise, nós vamos desligar o computador e aí a gente vai substituir, nós vamos precisar ter certeza que realmente o problema é na fonte, que não é na placa-mãe, que não é na memória, que não é no processador e nem no cooler. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos tirar, nós temos uma outra fonte que funciona normalmente e a gente vai fazer o que? A gente vai substituir para fazer novamente os testes quando a gente apertar o botão Power e ele ligar novamente. Então eu retirei aqui a fonte, coloquei novamente aí uma fonte boa, que eu já sei que ela está boa, que é uma de teste que a gente usa, uma fonte básica, ela não é uma fonte real, é uma fonte básica aí de 380 watts. E aí a gente vai fazer as conexões básicas, que é só o conector auxiliar do processador de 4 pinos e o conector principal de 24 pinos. A gente só precisa desses dois conectados para poder dar um diagnóstico preciso, que a priori a gente está identificando, fazendo o funil do defeito, identificando quem é a origem que está causando o problema. Então a gente pegou uma fonte boa, vamos posicionar aqui o multímetro, ela já está ali praticamente conectada, está na tomada, e aí a gente vai fazer as medições iniciais antes de ligar o computador, só para saber se as voltagens estão passando direitinho ali, se ele está respondendo a voltagem ideal, padrão da fonte, que é uma fonte básica. Aparentemente, nesse caso aqui ele não estava medindo porque ele esqueceu de acionar ali, tem uma chavezinha de ligar, e agora ele está respondendo normalmente. Eu peço perdão aí, gente. Agora ele vai começar de novo a medir. Ele mediu, deu 3, o outro deu 5. Então aparentemente está funcionando normalmente. O que a gente vai fazer agora? Vai ligar, que esse é o principal teste. É quando a gente liga para fazer a medição do fio cinza. Você vê que o cooler girou, e já deu vídeo. Ou seja, já me respondeu positivamente que o problema aí é a fonte. Mas a gente vai concluir, a gente vai seguir com a análise. Vamos medir novamente. 3.3 está ok. O 12 volts que é o preto, e aí a gente vai para o fio cinza. Veja só, o fio cinza 5.29, 5.30. Então, ou seja, nessa fonte aqui
o carinha aqui na fonte anterior que estava com defeito não estava marcando o 5.30, o 5.5 volts. Isso aqui ele está marcando 5.28, 0.29, 0.30 é a margem de erro, não tem problema nenhum. Mas, e aí a gente conclui nessa análise técnica que o principal causador do defeito aí é a fonte. Eu vou mostrar aqui um esqueminha numa imagem para a gente entender melhor. Ó, veja só, nós temos os dois lados da pinagem, a gente identificou o fio cinza e percebeu que esse conector do fio cinza, chamado de PW_ON, é o responsável de fonte ligada corretamente, a partir do momento que o computador é ligado. Então, espero ter ajudado a todos, né, um diagnóstico básico, sucinto e rápido, e assim a gente não condena as outras peças, e sim somente trocar da fonte o computador vai estar funcionando normalmente. Até o próximo vídeo, valeu galera, tchau!